Tanto quanto vocês, eu sei que a vida de concurseiro não é fácil. Muitas vezes você chega para uma prova e não deu tempo de estar com o edital na cabeça. Outras vezes você sabe tudo do edital, mas vem uma pergunta que te surpreende e aí todo o seu lado psicológico vai por água abaixo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando nessas questões de surpresa? Na última prova da Magistratura do Trabalho no Rio de Janeiro, na segunda etapa, foi feita uma pergunta que eu vou reproduzir aqui para vocês, nós vamos discutir isso, e que pode ter tirado o chão de muito concurseiro. A pergunta era o seguinte: o que você faria se uma prostituta de 13 anos, representada pela sua mãe, viesse à Justiça do Trabalho numa ação trabalhista reclamar o preço do serviço sexual, o preço do programa que ela prestou a alguém e não foi paga? Muito bem. Para responder essas questões, você tem que considerar alguns dados. Primeiro, tratava-se de uma menina de 13 anos. Do ponto de vista do direito penal, uma pessoa de 13 anos é vulnerável, não tem vontade própria, ainda que queira fazer determinada coisa, a lei não reconhece validade a essa vontade. Então esse é o primeiro obstáculo que você teria que superar. Do ponto de vista do direito penal, é um estupro de vulnerável. A banca esperava que os candidatos decidissem sob o enfoque do direito internacional, do direito penal, do direito constitucional, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos princípios gerais de direito, dos princípios da dignidade da pessoa humana, etc. Mas fundamentalmente a banca desejava que você, num segundo momento, dissesse se a Justiça do Trabalho teria ou não teria competência para julgar esta ação. Então você veja quanta dificuldade. Primeiro você tem que considerar que é uma prostituta. E aí você tem que definir se prostituição é crime. E eu já digo para você, pela lei brasileira não é. Prostituir-se não é crime. O que é crime é o rufianismo, é a exploração comercial da prostituição. Esse é um ponto que você tinha que falar. O outro é exatamente a idade da autora da ação trabalhista, 13 anos. Você teria que decidir se essa moça poderia reclamar o preço do programa, se havia aí relação de emprego, se havia relação de trabalho, se havia relação de consumo, se não havia nada, se a Justiça do Trabalho era competente ou não era competente. Então, você, para resolver um problema aparentemente simples, mas de grande complexidade, porque não é uma questão comum, isso não cai todo dia nas provas, você teria que fatiar para tornar a questão em si mais facilmente decifrável. Então vamos lá, dados. Uma moça de 13 anos, sabemos que prostituição não é crime, mas rufianismo sim, mas aí não tinha hipótese do rufianismo, era prostituição pura e simples. Se ela poderia ou não poderia reclamar numa justiça, eu não estou me referindo à Justiça do Trabalho ainda, mas em qualquer justiça, o serviço que prestou, e decidir que tipo de relação é essa. De consumo, obviamente, não pode ser, a menos que você admita que o corpo da pessoa é um produto consumível, mas isso fere qualquer princípio, entre eles o da dignidade da pessoa humana. Contrato de trabalho ou relação de trabalho, você talvez não devesse admitir, porque relação de trabalho é outra coisa. Relação de trabalho é tudo que não é relação de emprego, mas nunca é um trabalho direto. Relação de emprego também não daria para definir, porque relação de emprego exige pressupostos, como habitualidade, pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica. E como ela tinha
13 anos e a Constituição Federal proíbe qualquer trabalho a menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz entre os 14 e os 16 anos, obviamente que isso não se tratava de um contrato de aprendizagem. Então, a segunda parte da questão, depois que você invadisse essas áreas dos direitos, como a banca esperava, você teria de definir qual é a justiça competente, se é a justiça comum, se é a justiça do trabalho, se havia relação de emprego, se não havia. É uma dificuldade considerável e especialmente num momento tenso como é o da prova e que você não está preparado para aquilo. Então, essa é a expectativa que a banca teria. Eu tenho a minha opinião sobre o problema, você tem a sua e qualquer colega seu que você perguntar vai ter uma opinião. Mas o importante para nós é que você tenha uma opinião que seja idêntica à da banca. Qualquer outra, por mais fundamentada que seja, vai criar um grau de dificuldade que você não precisa correr. O ideal é responder dentro daquilo que a banca espera que você responda. Bem, vocês não me conhecem, eu sou Zé Geraldo, eu sou desembargador federal do trabalho do Rio de Janeiro, estou na Justiça há 37 anos, há pelo menos 20 como desembargador. Integro a segunda turma e eu vim aqui, na verdade, trazer uma questão como essa, como uma provocação, para que vocês reflitam. Direito é linguagem, direito é reflexão. O que vocês precisam para passar em qualquer concurso é refletir e pensar com a sua própria cabeça. Evidentemente que a opinião dos doutores, a opinião da doutrina, da jurisprudência dos tribunais, especialmente os tribunais superiores, contam muito. Mas você precisa ter uma ideia própria. No momento do concurso, tanto quanto possível, pense como a banca. Mas uma vez aprovado, no dia a dia da sua profissão, você tem obrigação de pensar com a sua própria cabeça. Não tem que seguir o outro apenas porque o outro é mais famoso, o outro, enfim, tem livros publicados. Isso não importa. Você que vai julgar o caso. É você e a sua solidão no dia a dia da sua profissão. Então, pense com a sua cabeça. Disse que vim fazer uma provocação, convidá-los a refletir, mas quero também fazer um convite. O MEG, que já é uma empresa de êxito, de sucesso absoluto, nas magistraturas estaduais, no Ministério Público Estadual, na Defensoria Pública, está abrindo um novo cardápio de opções, está abrindo 2 áreas voltadas ao direito do trabalho, a Magistratura do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Vocês fiquem sempre atentos ao que o MEG publica, as mídias sociais que o MEG tem, para que vocês fiquem sempre antenados e sempre próximos daquela realidade que os concursos públicos estão pedindo, como é esse caso da Justiça do Trabalho. Um grande abraço.